Bem, pessoal, nessa segunda parte da nossa videoaula número 2, falaremos um pouco dos riscos químicos. Os riscos químicos presentes nos locais de trabalho são encontrados na forma sólida, líquida e gasosa e classificam-se em poeiras, fumos metálicos, névoas, gases e vapores. Poeiras, fumos, névoas, gases e vapores, quando dispersos no ar, são chamados de aerodispersóides. Então, pessoal, nos riscos químicos, a gente tem poeiras, fumos metálicos, névoas, gases e vapores. Falaremos detalhadamente sobre cada um deles. Primeiro, sobre as poeiras. São partículas sólidas geradas mecanicamente por rupturas de partículas maiores. As poeiras são classificadas em poeiras minerais, poeiras vegetais e poeiras alcalinas. Como exemplos de minerais, poeiras minerais temos a sílica, o asbesto, o carvão mineral, e as consequências são silicose, quartzo, asbestose, que é o amianto, pneumoconiose dos minérios de carvão mineral. As poeiras vegetais, como exemplos, temos algodão, bagaço de cana-de-açúcar e, como consequência, bicinose, que é causado quando entrado em contato com poeiras vegetais provenientes do algodão, bagaçose proveniente da cana-de-açúcar, e poeiras alcalinas, como exemplo o calcário, doenças pulmonares, obstrutivas crônicas e enfisema pulmonar. Então, tudo isso, os trabalhadores que estão expostos à poeira estão com riscos de ter essas doenças, principalmente doenças pulmonares. Os mineiros, por exemplo, que estão em contato diretamente com a poeira, devem tomar muito cuidado. Os fumos metálicos, partículas sólidas produzidas por condensação de vapores metálicos. Como exemplo, os fumos de óxido de zinco nas operações de soldagem com ferro. Consequências: doença pulmonar obstrutiva, febre de fumos metálicos e intoxicação específica de acordo com o metal. As névoas, partículas líquidas resultantes da condensação de vapores ou da dispersão mecânica de líquidos. Como exemplo, névoa resultante do processo de pintura a revólver, monóxido de carbono liberado pelo escapamento dos carros. São exemplos de névoa. Gases, estado natural da substância nas condições usuais de pressão e temperatura. Como exemplo, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, hidrogênio, ácido nítrico, butano, ozônio, etc. E por final, para concluirmos, vamos falar dos vapores, que são dispersões de moléculas no ar que podem condensar-se para formar líquidos ou sólidos em condições normais de temperatura e pressão. Como exemplo, temos o nafta, a gasolina, a naftalina, que são aquelas bolinhas geralmente costumadas se colocar em armários para evitar insetos. Névoas, gases e vapores podem ser classificados em irritantes, asfixiantes ou anestésicos. Como irritantes: irritação das vias aéreas superiores. Exemplo, temos o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico, soda cáustica, cloro, etc. Os asfixiantes causam dor de cabeça, náusea, sonolência, convulsões, coma e pode até gerar a morte. Exemplo, temos hidrogênio, nitrogênio, hélio, metano, acetileno, dióxido de carbono, monóxido de carbono. E os anestésicos, a maioria são solventes orgânicos, ação depressiva sobre o sistema nervoso, danos aos diversos órgãos,
ao sistema formador de sangue, benzeno. Como exemplo, podemos citar o butano, propano, aldeído, cetonas, cloreto de carbono, o próprio benzeno, tolueno, álcoois, xileno e etc. Então, pessoal, as névoas, os gases e os vapores, eles são classificados em irritantes, asfixiantes e anestésicos. E todos os três são nocivos, são tóxicos à saúde do trabalhador. Como medida de controle dos riscos químicos, então temos, pessoal, que as medidas sugeridas abaixo pretendem dar apenas uma ideia do que se pode ser adotado, pois existe uma grande quantidade de produtos químicos em uso e as medidas de proteção devem ser adaptadas a cada tipo de produto. Medidas de proteção coletiva: ventilação e exaustão do ponto de operação, substituição do produto químico utilizado por outro menos tóxico, redução do tempo de exposição, estudo de alteração de processo de trabalho e a conscientização dos riscos no ambiente. Isso aqui é muito importante, pessoal, a conscientização. Conscientizar os trabalhadores que aqueles produtos faz mal à saúde do trabalhador. E as medidas de proteção individual, que é o fornecimento do EPI como medida complementar. Máscara de proteção respiratória para poeiras, para gases e fumos, luvas de borracha, neoprene para trabalhos com produtos químicos e o afastamento do local de trabalho. Então, pessoal, esses foram os riscos químicos. Então, nessa videoaula, a gente falou dos riscos ambientais, dentre eles os riscos físicos e os riscos químicos. Agora passaremos às atividades referentes a essa segunda videoaula. Qualquer dúvida, pergunta, entra no fórum que nós estaremos lá para solucionar a dúvida de todos vocês. Muito obrigado a todos e até a próxima videoaula.